Olá pessoal, a gente é estudante da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. Eu me chamo Amanda. Eu me chamo Fernando. A gente vai falar um pouco da reprodução da alternância de gerações, conhecido como diploide ou metagênese. Vamos começar com uma pergunta bem simples, para poder dar uma aprofundada, para poder entender mais ainda sobre o conteúdo. Tá. Quais fases fazem parte desse ciclo? A gente vai ter duas fases que é conhecido como haploide e diploide. A vem de 1 e de 2, ploide está referente ao conjunto de cromossomos, então podemos pegar que a haploide é um conjunto de cromossomos que é representado pelo N, e diploide é dois conjuntos de cromossomos que é representado pelo 2N. Agora a gente vai falar sobre as etapas dessas fases, que é a esporófita, que é diploide, depois a produção dos esporos, que é a meiose, aí gametófitos, gametas, a fecundação e o zigoto. Aí a gente fala um pouco sobre as suas importâncias dessa reprodução. Tá. Dois pontos que a gente vai ressaltar sobre as importâncias desse ciclo alternado é o que ela vai garantir uma variabilidade genética, que podemos pegar com esse da meiose, de quais dos esporos, e também na questão dos gametas, porque vai formar a projeção de cor dos genes, e isso vai aumentar ainda mais na sua variabilidade. E também a resistência à reprodução. Por quê? Não são todas as algas que elas conseguem sobreviver em um certo ambiente, vai ter algumas. Elas vão ter essa variabilidade, porque dependendo do local que elas não estão propícias para se desenvolverem, elas vão acabar tendo essa variabilidade para elas poderem desenvolver em outros locais, um ambiente mais árido, uma água mais limpa, com mais oxigênio, entre outras, coisas que podem acabar beneficiando esse desenvolvimento. E para a questão da, como é que eu posso dizer, ter aquela certeza que ela vai acabar se expandindo, é que ela vai sofrer a questão mudanças, como vocês dizer, independente do ambiente, por mais que corra ou alguma coisa que possa trabalhar, ela pode sofrer mutações, sem acabar afetando o seu material genético. Agora a gente vai falar sobre acontece em todas as árvores. Bom, a maioria acontece sim, essa alternância de gerações. E como o Ian falou, é muito importante acontecer por causa da variabilidade genética e da resistência delas de ter uma segurança que elas vão continuar se propagando. exatamente. E detalhe, elas acontecem em algumas das algas? Não, como a senhora falou, em algumas, mas são específicas de algas que são multicelulares. Elas podem fazer esse tipo de produção, tanto haploide e diploide. Agora, a gente vai passar para os nossos alunos que vão ser Yasmin e Jonathan, que vão falar dois exemplos para ficar melhor ainda a fixação desse conteúdo para vocês. Oi galera, eu sou a Yasmin e agora eu vou falar um exemplo da alternância de geração, que no caso a gente tem a uva, que é o gênero da alga verde. Como exemplo, eu trouxe a uva lactuca, que ela é comestível, uma alga comestível. E a uva, ela tem o ciclo de vida dela em 4 etapas. O primeiro ciclo dela, a primeira etapa desse ciclo, é a geração esporofítica. Nessa geração esporofítica, ela é diploide. E aí ela vai produzir esporos haploides. Nesses esporos, elas vão ficar embaixo da água, tá? E aqui a gente tem a segunda etapa. E esses esporos, depois da geração, depois ela produzir, elas vão germinar e vão desenvolver gametófitos haploides. Depois dos esporos, a gente tem a etapa da geração gametofídica, que ela vai desenvolver em haploide e aí ela vai gerar gametas por meio da mitose. Esses gametas eles vão ser liberados na água e eles podem se fundir durante a fertilização. Depois da geração gametofídica, a gente vai ter a última etapa, que é a fertilização. Na parte da fertilização, ela vai fazer o quê? Ela vai se fundir e aí ela vai formar um zigoto em forma de diploide. Depois dessa fertilização, de ele formar, fazer o zigoto diploide, esse zigoto é o que vai desenvolver um esporofito diploide, que aí vai fazer com que reinicie, então todo o ciclo comece de novo. Eu me chamo Jonathan. Eu vou dar outro exemplo de ciclo reprodutivo por alternância de gerações. Aqui eu escolhi foram as algas marrons do gênero Fulco. E, para dar início ao ciclo reprodutivo, sobre a fase adulta esporofítica de Plant 2N.
Bem, nessa fase é a planta adulta formada, no qual ela possui ramificações. Ramificações seriam como se fossem seus galhos. Em cada uma dessas ramificações, elas possuem o seu órgão reprodutivo nas pontas, chamados de receptáculos. Dentro dos seus receptáculos, eles possuem uma outra estrutura chamada de conceptáculos. Lá nos conceptáculos, eles ocorrem a segunda fase do ciclo reprodutivo dessa alga, que é a formação dos gametas através de meiose. Bem, lá são formados os gametas masculinos e femininos da alga. Os gametas masculinos, que são os anterídeos, que são os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os oogônios, que são os óvulos, chamados de óvulos. Lá dentro, esses gametas passam por divisão meiótica, no qual eles são divididos em dois, tornando-se aplontes. Um N. Aplontes 1N. Depois que ocorre a questão da formação de gametas, eles passam pela terceira etapa do ciclo reprodutivo, que é a liberação e fecundação. Lá, depois da formação dos gametas, a alga adulta, quando está preparada, ela libera os seus gametas na parte marítima tranquila, quando está em um momento tranquilo. Ela libera suas oogônias e seus anterídeos na água. Os anterídeos, eles precisam nadar em direção a essas oogônias, e durante esse processo, eles liberam feromônios para atrair essa oogônia, para que ocorra o processo de fecundação, tornando um indivíduo aplonte 2N. Depois que ocorre essa fecundação, nasce a última etapa do ciclo reprodutivo, que é o desenvolvimento de um novo indivíduo. Depois que ocorre a fecundação, o novo indivíduo ele vai para uma área nutritiva, que para esse tipo de alga seriam as rochas. Nas rochas acontecem a proliferação celular, a divisão celular por mitose, e essa divisão celular vai montando um novo indivíduo. E esse novo indivíduo pode ser hermafrodita ou não, já que esse tipo de alga pode possuir as duas formas de reprodução. Eles podem possuir indivíduos masculinos e femininos separadamente, ou podem possuir um indivíduo hermafrodita, no qual eles possuem os dois tipos de órgãos. Esse indivíduo nasce, cresce, realiza o mesmo processo de liberação, fecundação, e o ciclo vai se reiniciando. Bem, eu espero que o nosso trabalho tenha contribuído de alguma forma relacionada ao conhecimento, e agradecemos muito a atenção de quem estará assistindo. Muito obrigado